E agora, Tânia, consegue me ouvir? A Sandra falou que estava sem áudio. Como vocês não ouviram, eu vou fazer a introdução de novo para vocês me ouvirem e me falar se vocês estão me ouvindo. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à série de lives Virei Gerente e Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. Eu sou Érica Guerra e eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. Este é o episódio de número 30 e o tema é Descubra qual é a habilidade número 1 para você se destacar. Agora sim? Agora estão me ouvindo? Ah, ótimo, então. Então vamos lá para a nossa live de hoje. A ideia é que seja uma live de compartilhamento de informação. Então, quero compartilhar com você, ter uma conversa. Então, coloca aqui a sua dúvida no chat para a gente ir conversando e trocando um pouco esse conhecimento. Eu estava dizendo no mudo, se vocês não estavam me ouvindo, que essa habilidade que eu vou trazer aqui é uma habilidade que não está na teoria, é uma habilidade prática. E por que uma habilidade prática? Porque eu aprendi, e é o que eu trago aqui para você, o que eu vivenciei como gerente. Em mais de 7 anos atuando como gerente em uma grande empresa, e essa vivência é o que eu estou trazendo aqui para você. Você não precisa passar pelo que eu passei, pelo processo de aprendizagem, porque o que eu trago aqui é justamente esse conhecimento aplicado. Foi o que eu aprendi na prática, quebrando a cabeça, ali desgastando, vivendo muitas dificuldades, e que hoje eu trago aqui na série de lives, levo também para os meus mentorados, no desenvolvimento deles, e trago aqui também um pouco dessa experiência que eles tiveram no desenvolvimento deles e que eles estão colocando em prática e que funciona e que está funcionando para o desenvolvimento deles. E quando eu falo dessa habilidade número 1, o que eu estou querendo dizer? Que se você entender que a habilidade é essa e colocar em prática, você vai impulsionar o seu desenvolvimento de uma forma inexplicável, porque essa habilidade, ela representa em torno de 80% das habilidades que você precisa desenvolver em competências gerenciais. É uma habilidade que transcende várias competências, que aborda várias competências gerenciais. Então, se você desenvolver essa habilidade, você vai ver que você vai dar um passo muito largo no seu desenvolvimento e no seu crescimento. E eu não estou falando de dominar conhecimento, saber responder, ter as respostas na ponta da língua de uma forma imediata. Não estou dizendo sobre planilhas, relatórios, conhecer todos os processos de cabeça, dar respostas de imediato. Não é sobre isso, tá? A habilidade que vai fazer toda a diferença está associada à forma como você conversa com a equipe, cria conexão e cria proximidade e direcionamento. Então, a habilidade tem a ver com liderança de pessoas, tem a ver com gerir pessoas. Então, essa habilidade é que vai te direcionar para você ter esse destaque no seu desenvolvimento gerencial. Então, quando alguém é promovido a uma posição gerencial, geralmente a pessoa pensa: agora eu preciso dominar, né? Dominar a área, ter todas as respostas, saber o que está acontecendo, né? Ter métricas, ter indicadores. Isso é importante, mas o que realmente vai te diferenciar como um gerente que cresce na carreira e ocupa um lugar de destaque é a sua capacidade de conversar com a sua equipe de forma inteligente. E o que é conversar com a equipe de forma inteligente? É saber o que você está conversando e o que você quer dessas conversas no dia a dia. É você entender o que está acontecendo por meio dessas conversas e dar clareza sobre as prioridades e criar proximidade o suficiente para que as pessoas confiem em você.
Confiem em você como líder delas. Confiem em você como a pessoa que está à frente, que conduz a área, porque você transmite confiança e as pessoas entendem o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo. Estou olhando aqui o chat, então fiquem à vontade, tá? Para trocarem uma ideia aqui comigo e falar se vocês estão acompanhando e se está fazendo sentido aqui para vocês. Tudo bem? Então, o problema é que muitos gerentes caem e erram em dois extremos. E isso é muito comum de acontecer. Não conversar de verdade, esse é um extremo. E aí só dá ordem. Ah, eu preciso dar ordem, faz isso, faz aquilo outro. E acham que isso é liderança, dar ordem é liderança. Dar ordem não é liderança. Dar ordem não te faz crescer como gerente. Dar ordem não te faz fazer conexão com o time e direcionar a equipe para que a equipe confie em você. Outro extremo é conversar demais, mas não direcionar em nada. As pessoas estão lá no dia a dia, têm um contato com você, tem aquela proximidade, mas não se sentem direcionadas. E aí a equipe até gosta de você como pessoa, mas não enxergam em você a liderança que as pessoas precisam enxergar para você ter essa autoridade em relação ao time, em relação à equipe. E por que essa habilidade é a habilidade número 1? Porque quando você aprende a conversar com a sua equipe de forma inteligente, e esse é o jeito certo de conversar com a equipe, você constrói 3 pilares importantes que todo gerente precisa dominar e precisa saber de uma forma prática, aplicada. Primeiro é criar conexão. As pessoas sentem que podem confiar em você. Segundo, é criar proximidade. Você mostra interesse genuíno e conhece a sua equipe. E aí a primeira pergunta que as pessoas me fazem, essa questão da proximidade, assim, mas como que eu crio proximidade sem criar aquela intimidade que não é saudável? Você consegue fazer isso se você tiver essa intencionalidade de ter a proximidade e mostrar esse interesse genuíno pela pessoa, sem criar a intimidade que vai além da sua postura profissional como gerente. E existe sim essa linha, que ela é a linha do respeito, da conexão, mas sem ultrapassar o limite do profissional. Você não precisa passar o limite profissional para criar proximidade. Você pode criar essa proximidade tendo esse limite profissional bem estabelecido, um limite profissional claro. E terceiro, aqui, né, que você vai ter como construção de pilar, é o direcionamento. Porque quando você conversa de forma inteligente com a sua equipe, você sabe direcionar a equipe para as pessoas entenderem qual é o rumo, qual é o caminho, qual é a prioridade, como você está direcionando o dia a dia, por que as pessoas estão fazendo dessa forma e não dessa forma. Então, esses 3 elementos juntos, conexão, proximidade e direcionamento, são a base para a liderança dar certo. São a base para criar essa conexão de uma forma importante, para desenvolver essa habilidade que vai fazer você continuar crescendo, se desenvolvendo, vai te colocar num lugar de destaque. E eu vou te falar uma coisa, né, que é importante no seu desenvolvimento. O que você não deve fazer de jeito nenhum, não faça isso. Conversar só quando algo dá errado. E aí, quando você conversa só quando algo dá errado, acaba que você não criou conexão com essas pessoas, com as pessoas da sua equipe, ou com essa pessoa que você vai conversar, e você pode incorrer no erro de pesar a mão de uma forma diferente. Porque você não criou essa conexão e você não desenvolveu a habilidade de ter essas conversas inteligentes. E fica muito mais parecendo bronca do que parecendo desenvolvimento. Então, não faça isso. Crie essa conexão para você não conversar com as pessoas só quando dá errado. O que não fazer?
usar a conversa apenas para cobrar resultados. Então, eu chego só para cobrar. Fez isso? Fez aquilo? Fez aquilo outro? A pessoa não vai entender o seu direcionamento, não vai ter criado conexão com você e não vai entender que aquela conversa é uma conversa construtiva, porque você está só cobrando, você está só exigindo, você está só chegando quando algo está dando errado e essa conexão ela se perde. E evitar conversas difíceis e deixar com que os problemas cresçam. As conversas difíceis, elas precisam acontecer. E elas são muito mais leves e muito mais direcionadas se você tiver essa habilidade desenvolvida de ter conversas inteligentes com o seu time, de criar conexão e de criar um relacionamento. É uma relação que é construída ao longo do tempo. E essa relação, ela é fortalecida quando você tem essas conversas inteligentes da forma certa. E qual é a forma certa? Ter conversas regulares, ter momentos de conversa com o seu time e são conversas direcionadas. E aí que entra a questão mais importante. Quando eu falo de conversas direcionadas e conversas inteligentes, em todo momento que você tem essas conversas com as pessoas do seu time, você tem uma intenção. E você sabe o que você quer dessa conversa e por que você está tendo essa conversa. E aí você pode me perguntar assim, Érica, então sempre eu vou ter uma intenção por trás de tudo que eu fizer como gerente? Sim, em tudo você vai ter uma intenção. Em tudo. Então eu estou sendo, eu estou manipulando, ou estou sendo, não tendo atitudes éticas porque eu tenho uma intenção por trás? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que em tudo que você faz como gerente, inclusive conversar com o seu time, conversar de uma forma inteligente, você sabe o que você quer dessa conversa. E o que você quer das conversas que você constrói com seu time? Criar conexão e criar um direcionamento claro para o seu time e preparar o relacionamento de vocês para que você tenha abertura para chamar atenção, para que você tenha abertura para construir essa relação e corrigir na hora que precisa, direcionar na hora que é necessário e criar essa relação de confiança. Esse é o objetivo. Então, se você estabelece conversas regulares e não só em momentos de crise, isso te ajuda. Te ajuda a, no momento que você precisa ter essas conversas, que elas sejam leves, direcionadas e que atinjam um objetivo, que é fazer uma correção de rota em algum momento. Segunda forma de fazer, e fazer do jeito certo, usar a conversa para escutar primeiro e depois direcionar. E isso tem a ver com uma escuta genuína, com um olhar genuíno para as pessoas, com um interesse genuíno. Então, deixa eu entender o que está acontecendo, por que isso é importante para você, o que você ainda não entendeu, que eu não expliquei, que eu preciso ter mais cuidado na hora de explicar. Então, vai sempre voltando para você, voltando para a forma como você constrói essa relação com as pessoas no dia a dia. E o que fazer, né? A terceira coisa aqui que eu vou te trazer hoje que você precisa fazer, que é o jeito certo. Criar esse espaço para proximidade, mas sempre finalizar com clareza sobre o caminho que deve ser seguido. Sempre deixar claro qual é o seu objetivo, o que você espera das pessoas, qual é o caminho que vocês estão construindo ao longo do tempo. E aí uma frase ajuda muito, né, no dia a dia. Quero ouvir como está sendo para você, como tem sido a sua experiência, como tem sido a aplicação daquilo que a gente combinou. E isso vai direcionando para o que é importante. E aí uma questão muito importante no direcionamento no dia a dia tem a ver com criar essa proximidade de uma forma direcionada, e isso exige de você esse olhar para o que você quer construir, esse olhar para o que você está buscando. E não pode ser
uma construção artificial. Não pode ser algo que você visualizou e quer agir, algo genuíno que vem de você. Por isso que é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E quando você desenvolve essa habilidade de ter conversas inteligentes com o seu time, essa conexão com a equipe, ela vai se tornando cada vez mais natural. E quando ela não é natural e você não desenvolveu a habilidade, as relações com a sua equipe vão se tornando cada vez mais difíceis, porque as pessoas veem que não é natural de você, porque você não desenvolveu essa habilidade e vai deixando a relação muito difícil. E a relação difícil com o seu time atrapalha a sua gerência, atrapalha a sua liderança. E ao invés de te fazer crescer e se destacar, ela te faz estar num lugar difícil. E é um lugar que não vai te fazer crescer. Porque quanto mais difícil a relação com a sua equipe, menos você se destaca como gerente. Então, o seu objetivo vai ser ter essa habilidade desenvolvida, de ter conversas inteligentes, conversas que conectam, conversas que direcionam, conversas que fazem com que as pessoas entendam o que elas estão fazendo e o que elas querem do que elas estão fazendo. Qual é o caminho que vocês estão trilhando no dia a dia? Porque fica claro para as pessoas qual é o caminho que está sendo trilhado. Eu tenho uma mentorada que, acho que uma das primeiras sessões que nós tivemos de mentoria, ela falou comigo assim, Érica, eu agora estou entendendo o que é ser líder. Eu preciso vestir um personagem para ser líder. E se eu visto esse personagem, eu consigo lidar ali no dia a dia com as pessoas do meu time. E aí eu ouvi e quis entender um pouquinho do que ela estava dizendo. O que você quer dizer com personagem, né? De ser um personagem. Ela, porque quando eu estou com o time, eu preciso mostrar essa postura gerencial. E aí eu fui construindo com ela, aliás, eu fui desconstruindo com ela essa imagem que ela criou de que ela tinha que ser um personagem. Porque, na verdade, ela não tinha que ser um personagem. Ela tinha que ser ela mesma. E, assumindo como um personagem, ela estava deixando de criar conexões importantes com o time. Porque nem ela estava sentindo que era ela que estava naquela posição, e nem a equipe conseguia acessar o que ela tinha de melhor. E nessa construção, o que eu fui fazendo com ela? Mostrando que ela não tinha que ser uma personagem, que ela tinha que ser ela mesma e que ela precisava desenvolver a habilidade de ter conversas inteligentes e intencionais com o time, direcionando e sabendo exatamente o que ela queria daquela conversa e como ela ia direcionar o time para o que ela queria, para o que era importante. E olha só, né? Às vezes fica parecendo que você precisa fingir ser alguém, que você precisa fingir ou ocupar esse lugar de personagem para você inspirar as pessoas, para você mobilizar as pessoas no seu time, mas não é nada disso. Não é sobre ser um personagem para você exercer essa posição de liderança com maestria ou se destacar na posição gerencial. Não é sobre isso. É sobre você ser você na sua essência, sendo quem você é, exatamente como você é, e desenvolver habilidades que são habilidades essenciais para ser gerente que inspira, que direciona, que sabe o que está fazendo, que faz as pessoas estarem num outro nível, em um outro patamar. É sobre isso, né? E é isso que vai fazer diferença na sua forma de gerenciar no dia a dia. É você saber o que você está fazendo, o que você quer do que você está fazendo. É você desenvolver essas habilidades. E a habilidade número 1 que você precisa desenvolver é de ter essas conversas inteligentes com seu time que direcionam, que orientam, que movimentam,
que inspiram e que fazem as pessoas entenderem o que elas estão fazendo e o que elas precisam ter do que elas estão fazendo. A Tânia perguntou aqui no Instagram, como provocar essa proximidade com as pessoas dos times? A primeira forma, Tânia, de provocar essa proximidade com as pessoas é estabelecer essas conversas regulares, é ter conversas ativas e uma escuta ativa de interesse genuíno pela pessoa, para você entender se o que você está fazendo e a forma como você está comunicando se está surtindo o efeito que você quer. Então, é uma construção constante. Não tem como você criar proximidade com as pessoas, criar conexão com as pessoas, se você não tiver essas conversas regulares e ser quem você é, entregando quem você é, na sua essência. Não tem como fazer isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é realmente ter essa proximidade. O Charles perguntou aqui, a gente pode desenvolver o chá, que é competências, habilidades e atitudes? Com certeza, Charles, com certeza. Não só pode, como deve. E desenvolver as habilidades faz parte do seu crescimento como gerente. E você precisa desenvolver habilidades o tempo inteiro. E a primeira habilidade, a habilidade número 1, que você precisa desenvolver e que ela representa a maior parte do seu desenvolvimento como gerente, né, se você quer desenvolver essas competências gerenciais, é desenvolver essa habilidade de conversar com as pessoas de forma inteligente. E conversar com as pessoas de forma inteligente é sabendo o que você quer e o que você está buscando dessa conversa. É ter intencionalidade na sua conversa, nas suas conversas constantes. E é interessante isso porque muitos gerentes, como ficam imersos nas atividades no dia a dia, ficam muito ocupados, é muito natural quem está em posição gerencial ficar ocupado, inclusive parece até que é um status, né, de tão ocupado que a pessoa é, ou de tão ocupada que a pessoa é, ela não tem tempo de fazer muita coisa, ela acaba não tendo tempo de conversar com as pessoas. Só que conversar com as pessoas do seu time, conversar de forma inteligente, é a habilidade mais importante que precisa desenvolver, ou é a atividade mais importante que ela deveria ter no dia a dia dela. E às vezes ela nem percebe isso, que o que ela precisa fazer mais é conversar com as pessoas, mas não é só ter conversas, quaisquer conversas. É conversar de forma inteligente, sabendo o que você quer dessas conversas, que ela acaba se perdendo na atividade no dia a dia. E tem tempo para fazer várias outras coisas e acaba não fazendo o que é mais importante porque não tem tempo. Percebe? Então, direcionar o seu tempo para fazer o que é mais importante, e nesse caso é desenvolver essa habilidade de ter conversas inteligentes com as pessoas, é o que vai te colocar em destaque como gerente. E é isso que vai fazer a diferença no seu dia a dia como gerente e se desenvolver. Fez sentido, Charles? Me diz aqui. Me diz aqui se fez sentido para você. Então, lembre-se, a habilidade número 1 que vai te destacar como gerente e vai impulsionar o seu desenvolvimento é saber conversar com a equipe de forma inteligente para criar conexão, proximidade e direcionamento. Então, saber ter essas conversas que criam conexão, proximidade e direcionamento é o que vai te destacar. Porque essa habilidade, ela é como se fosse a base para você desenvolver competências gerenciais, várias outras competências gerenciais. Então, se você desenvolve essa habilidade, você está desenvolvendo 80-20 das competências gerenciais. Se você focar nessa habilidade, desenvolver essa habilidade como prioritária no seu desenvolvimento, isso vai te colocar num outro nível do seu desenvolvimento gerencial, tá? E aí me conta aqui nos comentários como você vai começar a desenvolver essa habilidade, como você já vai começar a colocar isso em prática, aproveitar que nós estamos aqui
fechando uma semana, né? Hoje é quinta-feira, então nós estamos próximos aqui do final de semana. Como você já vai colocar essa habilidade em prática? Já vai começar a desenvolver essa habilidade? Me diz aqui nos comentários. E nós já estamos aqui chegando... O Charles colocou, faz todo sentido. Nós já estamos chegando aqui no final da nossa live de hoje. Coloca aqui nos comentários para mim o que você vai levar dessa live de hoje para você desenvolver essa habilidade e impulsionar o seu desenvolvimento gerencial. Só para lembrar para você que essa série de lives é uma série de lives que eu trago vivência, eu trago o que eu aprendi como gerente na prática, vivenciando a posição gerencial. Como é a teoria gerencial, ela é colocada em prática. Se você vai em cursos de liderança, vai em escolas de liderança, você vai aprender teoria, e aqui eu te trago a prática de como é vivenciar a gerência no dia a dia e a gerência que faz diferença, tá? Que você realmente vira as chaves que você precisa virar muito mais rápido do que se você estiver vivenciando a posição. E como isso é importante. Ó, a Sueli colocou aqui, priorizar momentos que ajudam a ter essas conversas é muito importante. Isso mesmo, Sueli. Priorizar momentos que ajudam a ter conversas. Essas conversas que direcionam porque é mais importante. Excelente final de semana para você também. A Tânia colocou, ter conversas genuínas com o time e o que eu levo hoje. Muito bom. Muito bem. Então, só reforçando, todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, eu estou aqui trazendo um novo tema para te ajudar no seu desenvolvimento como gerente. Então, são conhecimentos práticos que vão fazer você fazer as viradas de chave que você precisa para você continuar crescendo, para você se sentir preparado, para você se sentir respeitado e continuar o seu desenvolvimento gerencial. Tudo bem? Então, essa live ela foi transmitida pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Instagram. Então, de onde você estiver, dá um like nesse vídeo, compartilha com a sua rede, compartilha com pessoas que estão se desenvolvendo gerencialmente, precisam de ajuda para se desenvolverem, para elas estarem aqui também e absorverem um pouco desse conhecimento, um pouco do que eu trago aqui para o dia a dia dela, tá bom? A Ângela colocou aqui, parabéns, aprendi muito com você hoje. Obrigada por estarem aqui, por terem assistido essa live, e eu te espero na próxima terça-feira, às 7h30 da manhã, aqui neste canal, tá bom? Muito bom dia, muito obrigada. Até lá.